Trouxe aqui o meu improviso. 257 laudas. Bom, é um prazer estar aqui. Agradeço as palavras bastante gentis do Dr. Monteiro, do Dr. Alisson. E realmente é uma grata satisfação retornar sempre a esse grupo. Porque todos nós temos sempre que nos vincularmos às nossas origens. Temos que... É muito bom sentir que mesmo aposentado do Banco do Brasil, eu continuo pertencendo a este grupo de advogados e amigos e desfrutando do seu convívio, né? Então isso é uma coisa, uma sensação para mim extremamente prazerosa, essa sensação de pertencimento, né? Então eu sinto que com o convite o grupo ainda me considera como um dos seus, assim como eu considero o grupo como sendo também o meu berço, né? Então isso é muito, muito bacana. Temos agora, então, um novo Código de Processo, em vias de entrar em vigor, já no ano que vem, apesar de vários comentários, né, a respeito de um possível adiamento da vigência do novo Código. Então, isso sempre pode acontecer. Lembremos que, recentemente, né, na história da legislação nacional, o novo Código Civil também teve um adiamento de 1 ano, né? E isso não é impossível que aconteça. Esperamos que não, porque já que temos uma obra pronta para ser aplicada, então que apliquemos. Não vamos saber jamais se este código é bom ou não antes de iniciar a sua aplicação. E aí eu relembro as palavras do Pontes de Miranda a respeito da emenda constitucional número 1 de 69, que foi a constituição da ditadura militar, em que ele dizia: mesmo que seja ruim, é o que temos. O que temos que fazer é aplicá-la da melhor maneira possível e retirarmos dela o máximo que ela possa nos dar. Então, e mesmo nos limites daquela Constituição, muita coisa foi feita, não só em termos políticos, sociais, como também em termos jurídicos propriamente dito. O nosso sistema processual, ele é decorrência, né? Ele é um sistema herdado, primeiramente, e para depois ser desenvolvido em solo pátrio. Nós não somos parte daquelas civilizações mais antigas das sociedades humanas, portanto, não desenvolvemos nada original. Tá? O Brasil, ele já é filho, propriamente, da era da modernidade, da era dos descobrimentos, da era que nascia do acender das luzes da Idade Média. Por que acender das luzes se a Idade Média estava acabando? Porque, vamos lembrar, a Idade Média foi a noite de 1000 anos, em que todo o desenvolvimento cultural, econômico, político e jurídico estava submetido aos ditames da Igreja Católica, pelo menos no mundo ocidental, que é o nosso âmbito cultural de desenvolvimento, e é aí que nós vamos nos situar. Então, nesse acender das luzes, novos mundos são descobertos, novos caminhos, novas rotas econômicas, um novo modelo econômico começa a nascer,
com a união da burguesia com os monarcas, para restaurar o poder do rei, que havia, durante toda a Idade Média, sido redistribuído, redividido entre os senhores feudais. A burguesia, então, começa a instalar a sua visão de condução da vida econômica, do desenvolvimento econômico, dos negócios, formação de mercados, surgimento aí dos bancos, de uma forma um pouco mais organizada, surgem os títulos de crédito, que começam a ser acreditados pelos próprios comerciantes, pelo próprio mercado, que lhe confere absoluta confiabilidade. Então, a vida econômica passa a ganhar uma nova dinâmica, com novas rotas comerciais, novos mercados, novos instrumentos de troca de riquezas. E é nesse contexto que o Brasil é descoberto. Então, no âmbito cultural, nós temos a identificação já do nosso país com a modernidade. O Brasil é o país da modernidade. A América é um continente da modernidade. Bases econômicas se desenvolvendo de forma crescente, com a acumulação de riquezas, a era das acumulações, como diz Morin. O capitalismo está crescendo, se desenvolvendo, a burguesia passa a ter a ambição de concentrar não só o poder econômico, mas também diretamente, e não pela via do monarca, diretamente o poder político. Temos, então, a Revolução Francesa como sendo um marco histórico dessa reviravolta em que a burguesia assume o comando das sociedades. É um marco, evidentemente, que houve um recrudescimento, houve um retorno à monarquia na França, mas este marco é o que influencia a história de todos os países a partir daí. Por isso ele continua sendo um referencial. O direito, ele, na era da modernidade, ele também vai se desenvolvendo. Nós temos um retorno aos estudos do direito romano. Nós entramos para uma fase de reestudo do Corpus Juris Civilis, de compilação do Corpus Juris Civilis, das aplicações e do desenvolvimento daqueles institutos da época do Império Romano do Ocidente para a realidade presente na Europa. O direito entra na fase da exegese, na fase da interpretação das normas e, a partir da interpretação das normas, criação de soluções, a forma mais singela, vamos dizer assim, de aplicação do direito. A partir da fase da exegese, o estudo do direito passa a ser cada vez mais sistematizado. Ingressamos daí na era científica, propriamente, do direito, em que o direito passa a ganhar uma autonomia científica, notadamente a partir do século XIX, com o desenvolvimento da filosofia positivista. O positivismo confere autonomia ao direito a partir do momento em que ele é estudado a partir da norma. Passa a haver um referencial puramente jurídico para que o direito adquira uma autonomia, se desvencilhando da influência
de outras ciências, como a medicina, como a história, como a filosofia. Vai se diferenciar por quê? Porque nós temos algo que é só nosso, e é a partir disso que o direito passa a ser estudado e desenvolvido. O positivismo ganha, então, uma grande dimensão e continua nos influenciando até hoje, com vários pensadores agora chamados neopositivistas, né? É uma escola extremamente forte. E o processo, o direito processual, ele ganha existência autônoma, ele ganha autonomia científica exatamente nesta fase de desenvolvimento do direito, no século XIX, sendo também um marco referencial à obra de Oscar von Billow. A partir daí, o direito processual se destaca como ramo autônomo do direito, percebendo-se que no processo uma outra relação jurídica é formada, completamente diferente da relação de direito material ou da relação de fato existente entre as partes que vão entrar em litígio no processo. Então, é a partir da autonomia da relação jurídica processual é que o direito processual ganha autonomia científica. Portanto, o processo, no nosso âmbito, o processo civil, ele é uma cria altamente desenvolvida da modernidade. E a modernidade, ela nos trouxe grandes desenvolvimentos em todas as áreas das ciências, na área da produção, mas também trouxe junto as suas mazelas. Uma das criações mais apuradas da modernidade, que é a bomba atômica, não foi feita para construir, foi feita para destruir. A Segunda Guerra Mundial, ela é promovida a partir de fundamentos ideológicos que podiam ser comprovados cientificamente. A própria autonomia das ciências passa, então, a ser objeto de questionamento. Existe realmente ciências autônomas, ciências independentes, ciências puras? Nos anos da década de 1930, nós temos a consolidação do direito na sua forma mais purificada. Como grande representante desta época, carro-chefe do seu desenvolvimento, nós temos Hans Kelsen, que desenvolve a teoria pura do direito. A partir daquele momento, está cientificamente provado que o direito como ciência não necessita, aliás, não pode conviver com a política, a sociologia, a medicina, a psicologia. O direito é uma ciência em si mesma. Não é difícil perceber que a teoria pura do direito acabou servindo, ou esse tratamento purista sobre o direito, acaba favorecendo a ideia de que todos nós devemos obrigação às normas.
devemos seguir as normas. Se o direito é puro e o direito é um caminho para alcançar a justiça, cumprir as normas é realizar a justiça. Dentro de um país que foi recentemente unificado, a Alemanha só se torna um país no final do século XIX, portanto, a cultura da unidade nacional está muito forte no seio do povo alemão. Traz ainda como ingrediente a crise provocada pelo pós-Primeira Guerra Mundial, que jogou a Alemanha numa recessão nunca antes vista na história em país nenhum. Joga a necessidade, um outro elemento, uma nova visão de mundo, portanto, uma nova ideologia, que valoriza aquele povo que está com a sua autoestima muito baixa, que precisa se fortalecer, que precisa se unir. Diz a ele que ele é especial, que ele tem um propósito no mundo, que a Alemanha tem uma função diferenciada dentro da Europa pela sua centralidade continental. Está feita a desgraça. Está feita a desgraça. A Segunda Guerra Mundial, ela foi o suprassumo, se a gente pode dizer assim, da criação da modernidade. Tudo era justificado, a ciência estava dando fundamentos ao desenvolvimento daquele tipo de ideias, obviamente cientistas a serviço daquela ideologia, comprometidos também eles com aquela ideologia, e acabou resultando no Holocausto. Então, a modernidade, nesse ponto, em que tudo que ela tinha de melhor acabou resultando na maior desgraça de todos os tempos da história humana até aquele momento, que outras não sabemos se virão em seguida ou não. Até aquele momento, tudo que a ciência fez de melhor, tudo que o direito fez de melhor, tudo que a sociologia fez de melhor, a psicologia fez de melhor, a medicina fez de melhor, resultou. A química fez de melhor, resultou naquele monstro que foi o Holocausto. Então, nós temos, a partir daí, uma certa perplexidade com relação à modernidade. Desenvolver as coisas em si, ciências voltadas para dentro de si mesmas, isolar os campos de conhecimento ao invés da colaboração, não foi um caminho que deu certo, resultou na Segunda Guerra Mundial. Então esse desencanto começa a tomar corpo, questionando os fundamentos da modernidade. A modernidade, óbvio, quando a gente olha numa perspectiva histórica, a modernidade não é um monolito, não é algo único e sólido. Nós tivemos, durante todo o desenvolvimento da era moderna, uma sucessão de correntes filosóficas, ideológicas, dos mais diversos matizes, que se sucediam, que se digladiavam.
Então, quando a gente fala da modernidade, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na modernidade nós temos Maquiavel, que escreve o livro O Príncipe como um manual de autoajuda para tomar e se manter no poder. É uma carta que ele escreve ao príncipe quando ele está preso, né? E todos os meios podem ser utilizados para alcançar aquilo que você deseja. Portanto, ele, preso, escreveu aquele manual endereçado ao príncipe, que era da família Médici, lá em Florença, e com isso obteve a liberdade. Alcançou a sua finalidade. Né? Então, ele próprio comprova, nesse sentido, a validade da sua teoria. Então, nós tivemos Maquiavel, mas tivemos também Kant, que nos confere o imperativo categórico, a necessidade do cumprimento do dever sobre qualquer outra interferência, vamos dizer assim, dos desejos, dos instintos. A moral como sendo pensada, né, como a adoção de um agir que universalmente pode ser aceito. Eu devo tomar uma atitude tal que ela sirva de modelo para, nessas situações, o agir universal, o agir de todos. Temos também Max Weber, que nos dá a visão dos fundamentos culturais do capitalismo. Temos Karl Marx, que resolveu fazer algo inédito, analisar os fatos históricos, e não os seus personagens, mas os fatos históricos, verificando quais eram as suas causas últimas, aplicando dessa forma, sobre esses fatos e fundamentos, o método dialético. E ele cria o materialismo dialético, o materialismo histórico. Faz uma profunda análise do sistema capitalista que é válida até hoje. Na Europa, atualmente, em razão da prolongada crise por que passam os países europeus, volta a vender bem o capital. Volta a ser lido a obra O Capital, de Karl Marx. Aqui no Brasil ninguém lê, nada. Muito menos O Capital. Né? Paradoxos da civilização. Então, nós temos, obviamente, uma série de idas, vindas, avanços, alternâncias, desenvolvimentos de ideias, de ideologias, de políticas e também de maneiras de se ver e se aplicar o direito. Então, cuidado quando a gente se refere à modernidade, porque normalmente a gente tem que se referir, tem que dizer a qual modernidade. Mas uma das características de todas as escolas filosóficas, os matizes ideológicos da modernidade, era que havia uma promessa feita. A promessa de um mundo melhor para todos. Cada uma das filosofias prometia a chave da felicidade, a chave da vida boa, que é uma preocupação desde os gregos, pré-socráticos. Nós temos, portanto, uma série de utopias sendo disseminadas, desenvolvidas, cultuadas, né? Promessa de vidas boas. E são justamente essas utopias que passam a ser questionadas
a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, então, passa-se a questionar, afinal, essa pureza do direito serve para quê? Serviu para a construção de uma sociedade melhor? Cumpriu a sua promessa de realizar a justiça, de alcançar a justiça? Esses questionamentos todos no campo social, no campo político, no campo econômico, vão presidir, vamos dizer assim, a preocupação dos intelectuais a partir da Segunda Guerra Mundial. De tal modo que, a partir desse desencanto, dessa ruptura com as promessas de utopias, nós temos vários autores que marcam o início da pós-modernidade neste momento. Temos também visões diferentes, que, na verdade, a pós-modernidade teria início em maio de 68, quando irromperam uma série de movimentos calcados no movimento sindical operário e nos movimentos estudantis, na França, na Alemanha, na Itália, em diversos países. A partir da França, em maio de 68, aconteceram esses movimentos. Mas esses movimentos seriam um marco do fim da modernidade, porque seriam os últimos grandes movimentos baseados ainda nas promessas das utopias. E no campo artístico, cultural, a pós-modernidade ela é demarcada em 1972, quando um conjunto habitacional, grande conjunto habitacional nos Estados Unidos, é implodido. Conjunto habitacional esse, produto da última escola, vamos dizer assim, da modernidade, a escola modernista de arquitetura e design da Bauhaus. Né? Uma escola que influenciou a arquitetura e as construções no mundo inteiro. Design e tal, se desenvolve intensamente a partir da Bauhaus. E a destruição deste conjunto habitacional marcaria, então, com data e hora precisa, o fim da modernidade e o início da pós-modernidade. Então, nós temos vários referenciais, cada um pode escolher o referencial que quiser. No direito, no entanto, as coisas acontecem um pouco diferente. Como sempre, o direito está sempre atrasado em relação às alterações dos fatos sociais, dos fatos históricos, dos fatos econômicos. O direito está sempre correndo atrás, porque a vida é muito mais dinâmica do que o direito. O direito dificilmente consegue prever soluções sobre algo que ainda não existe. Seria um trabalho puramente acadêmico e absolutamente irrelevante do ponto de vista prático. Então, o direito está sempre atrasado e isso não é uma crítica, isso é uma constatação. No Brasil, por exemplo, o grande marco da modernidade do direito acontece com a edição do Código de Processo Civil de 1973. Portanto, quando outros países mais desenvolvidos estão falando ou estão discutindo, né, o início de uma nova era cultural, e isso influencia os debates no campo do direito desses países, o Brasil ainda está comemorando o seu grande marco
da modernidade, que é o Código de Processo Civil de 1973. Tivemos também um Código Penal, de 69, que nunca entrou em vigor. E isso é um precedente em relação ao nosso novo Código de Processo Civil. Entrará ou não? Depende. A Unicinos, por exemplo, o curso de Direito da Unicinos passou alguns anos lecionando exclusivamente o direito penal à luz do novo Código, de modo que uma turma inteira se formou sem conhecer o direito penal vigente, porque já estava sendo preparada para aplicar o novo Código, que nunca entrou em vigor. Paradoxos da modernidade. Então, nós temos que ter cuidado, então, nesse momento, porque dentro do sistema jurídico brasileiro, especialmente no campo do direito processual, nós temos promessa das utopias materializadas na pureza do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele está altamente influenciado, ele nasce de dentro da escola paulista, que é exatamente a escola que desenvolve a instrumentalidade do processo. O instrumentalismo é o que caracteriza a escola paulista. O processo, ele é científico em si mesmo. E, como tal, ele pode ser usado como instrumento pelo Estado para a distribuição da tutela jurisdicional, qualquer que seja a situação a ser resolvida. Tá? Instrumentalismo. Coloca o juiz, portanto, na condição exclusiva de representante do agente do Estado, poder de Estado, para solução dos conflitos. Há, na instrumentalidade do Código de 1973, portanto, uma posição hierárquica do juiz muito diferente da posição das partes. Eu tomo isso como uma referência para fazer um comparativo com o novo Código. Porque, afinal, nós temos um novo sistema processual que vai entrar em vigor, um novo processo civil que vai entrar em vigor, ou é o mesmo processo civil que está sendo melhorado, reformado, desenvolvido, né? Eu tomo este marco como referência. Por quê? Porque no artigo 10, do novo Código de Processo ainda não vigente, nós temos ali, no artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Vejam que há uma referência expressa à cooperação. Quando isso surgiu no anteprojeto, depois no projeto, houve uma certa perplexidade também na doutrina, porque, afinal de contas, que cooperação seria essa? Cooperação das partes? Cooperação entre autor e réu? Então, acho até que muito tempo se perdeu em relação a essa preocupação, porque, como no Brasil ninguém lê, né, isso é uma dificuldade, pouco se pesquisa,
pesquisa jurídica, propriamente no Brasil, ela ganha impulso a partir dos anos 90, verdadeiramente, né? Então, nós perdemos referências que poderiam ser sólidas e nos dar alguma segurança num mundo, como diz o Bauman, né, num mundo fluido, num mundo líquido, que é este mundo da pós-modernidade. Pontes de Miranda, nos comentários ao próprio Código de Processo Civil de 1973, já tratava do princípio da cooperação. E mais, já esclarecia, naquela época, tanto na introdução do volume, como o próprio comentário ao artigo 14, que trata da boa-fé processual, comentava o princípio da cooperação originário do direito processual português, que, na verdade, é um subprincípio da boa-fé processual, da boa-fé objetiva. Não posso descolar a cooperação da boa-fé processual. Se eu descolar, como pretende parecer este artigo 6º, opa, pode ser que eu tenha algo novo aí. E por que eu falo pode ser? Porque tudo são probabilidades. Se será característica ou não de um novo sistema processual, só aplicando para saber. Mas o que tudo indica, o artigo 6º, ele estaria inaugurando uma superação do mero instrumentalismo processual, porque coloca o juiz, primeiro, numa posição isonômica, numa posição de igualdade com a posição das partes. E a sua posição hierárquica, superior à posição das partes, estaria apenas nos momentos em que ele profere decisão no processo. Porque é no momento de decidir o processo, ou decidir o processo, em que ele vai impor a autoridade do Estado. Então, segundo a promessa do artigo 6º, para que possamos caracterizar um processo de tipo novo, o juiz tem que mudar a sua postura. A estrutura de poder judiciário tem que ser alterada. E isso não acontece com a mera entrada em vigor do Código de Processo Civil. Para que se torne efetivo, a atividade da advocacia é fundamental. Porque são exatamente os advogados que vão buscar aplicar o código do modo a tornar diferente a postura dos juízes dentro do processo. A tornar diferente, a transformar a estrutura do poder judiciário para que se adapte às reais necessidades do jurisdicionado. Então ganha relevo, diante da promessa do artigo 6º, a atividade da advocacia. A iniciativa, por exemplo, no campo empresarial, no campo do direito bancário, de consolidar um campo de atuação mais ou menos uniforme da advocacia bancária, é cada vez mais importante a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo.
Nós temos vários críticos do modelo atual, do modelo em que o juiz faz o que quer dentro do processo porque ele é superior às partes. No momento em que ele é aquele que toma a decisão no processo e, para tal, ele não precisa considerar ou levar em conta ou discutir na sua decisão as alegações das partes, os fundamentos, as razões que as partes trazem nas suas peças processuais. Basta que ele se convença. E aí os absurdos acontecem, né? Todos nós temos, dentro da nossa experiência, e hoje aqui nós temos, talvez, entre eu, Carlos e vocês, uns 500 anos de experiência processual. Um milênio, né, de experiência processual e advocatícia, né? Cada um de nós tem um exemplo em relação a isso. Eu dou um exemplo de um simples caso que debatia a nulidade ou necessidade de republicação de uma nota de expediente porque o principal procurador do processo não teve o seu nome incluído. Aliás, tinha sido excluído do cadastro eletrônico do processo, sem que ninguém pedisse nem nada. Caso singelo. Houve um erro do cartório que precisava ser corrigido. Ponto. Republique-se. Mas não. Nada pode ser tão simples. Por quê? O juiz negou a republicação, houve recurso para o tribunal. Em nenhum momento o mandato do advogado foi questionado pela parte adversa, jamais. Pelo contrário, sempre o próprio juiz de primeiro grau, o tribunal em situações anteriores, em recursos anteriores, a parte adversa, todos reconheciam aquele advogado como sendo o representante da parte. Se discutia a necessidade de publicação ou republicação. Pois bem, o tribunal profere uma decisão que surpreende todo mundo. Porque deixa de considerar procurador aquele advogado a partir do momento em que a parte por ele representada junta uma procuração para somar mais 2 advogados no feito, que trabalham a partir daí em conjunto com este advogado decano, sem cláusula de revogação na procuração, portanto, era uma adição, né? E o tribunal vem e diz assim, não precisa republicar, não há nulidade, aliás, este advogado há muitos anos já não é mais procurador da parte. Então, quer dizer, aquela surpresa, né? Aquela surpresa para todas as partes, inclusive para o juiz de primeiro grau. Imagine a surpresa do juiz de primeiro grau. No mínimo ele fez assim, pá, como é que eu fui tão burro, por que eu não vi isso antes? Né? Então, esse tipo de decisão, ele não pode mais acontecer. Dentro desse princípio da cooperação e também por força do artigo 10. Eu acho esses 2 artigos fundamentais para a caracterização de um novo modelo de processo. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Não pode surpreender as partes. Não pode adotar uma razão de decidir que não tenha sido objeto de tratamento pelas partes, que não tenha sido objeto da controvérsia entre as partes. E isso é importante, essa necessidade de fundamentação
com transparência, com boa-fé processual, opa, a cooperação impõe boa-fé também de parte do julgador. Boa-fé objetiva por parte do julgador também, igual às partes, dentro da isonomia que ele passa a desfrutar com as partes. Dentro da necessidade de dialogar com as partes. E as partes dialogam entre si? Pontes de Miranda diz que negativo. Não precisa nem se preocupar com isso, porque a relação processual, ela é angular, ela não é triangular. As partes se relacionam com o juiz e não se relacionam entre si dentro do desenvolvimento do processo. Então, eu penso que nós temos, a partir do novo Código de Processo Civil, uma possibilidade, uma promessa, talvez até uma nova utopia. E aí nós estaríamos dentro do campo da modernidade ainda. Né? Como pensam muitos, a pós-modernidade é apenas um segmento, um melhor desenvolvimento da modernidade. Então estaríamos ainda na modernidade. Mas temos certamente aqui uma promessa. Né? Uma promessa que, inclusive, o ministro Fux, quando escreve as razões ali da proposição do projeto de novo código, ele promete que o novo código trará felicidade aos brasileiros, o que é tipicamente uma promessa da modernidade. Né? Mas, no mínimo, esta promessa de um novo tipo de processo poderá ser conquistada a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Essa é a reflexão que eu deixo para todos dentro dessa temática da pós-modernidade e o novo processo civil. Obrigado.